Boa tarde. Vamos iniciar então a primeira sessão deste clube de leitura e eu gostaria que tivesse alguém da biblioteca a fazer uma apresentação, mas pedir-me para uma questão de sermos mais rápidos. Eu digo qualquer coisa sobre o clube de leitura, que é uma iniciativa da biblioteca e que obviamente estende-se a toda a faculdade e tem como objetivos, como é natural, incentivar e estimular a comunidade da FEUP a participar mais na leitura, na discussão de livros, nomeadamente não técnicos, porque técnicos sabemos nós, todos nós temos que, por dever de profissão, fazê-lo, e portanto esta iniciativa parece-me muito importante numa comunidade já tão alargada como é a da faculdade e numa comunidade que, por ser alargada, tem elementos com interesses muito variados e portanto não é nada homogénea, é heterogénea e é biodiversa, portanto que é bom. Nós temos hoje aqui 3 convidados que eu vou já apresentar, mas antes disso gostava de referir que estas primeiras sessões são dedicadas a uma coleção de livros. Tenho aqui 2 exemplares deles, que emprestaram. São livros de banda desenhada, há quem diga que é mais novela desenhada, que se chama, esta coleção chama-se As Cidades Obscuras, e começa por um primeiro livro que é O Arquivista. E hoje é essencialmente dedicado a este tema, desta sessão. A coleção das Cidades Obscuras é de 2 autores belgas, o Schieten e Peters, e trata enfim, podemos ter várias visões sobre essas cidades obscuras. Uma das visões mais vulgarmente apresentadas é a visão da arquitetura, das cidades que surgem em portas desconhecidas ou através de portas desconhecidas, ou pelo menos não exploradas, e que surgem com uma visão arquitetural diferente, arrojada por um lado, mas ao mesmo tempo também com muitos elementos do passado. E essa visão é, por vezes, estudada também nas faculdades de arquitetura. Ainda ontem estive com um jovem arquiteto que me disse que conhecia perfeitamente esta coleção, porque tinham estudado e tinham discutido esta obra. Também há outras visões, que são as visões das cidades, ou pelo menos as visões daquilo que nós gostaríamos que fossem as cidades, ou que fossem talvez as sociedades. E aqui nestes livros transparece um pouco isso, a visão que eu diria um pouco, talvez teológica, ou em alguns casos. Aquilo que eu retirei da leitura de alguns destes livros, o que está aqui para mim, ou aquilo que mais me impressionou, é que eu penso que eu leio assim, mas certamente há outras leituras. Eu leio isto como sendo as visões que nós temos de nós próprios. E nós procuramos outras imagens de nós próprios e outras abrangências da nossa própria personalidade através destas personagens que surgem aqui nestes livros. Este primeiro é um arquivista. A ideia de arquivista, e por acaso também no próprio livro o desenho também leva um pouco a isso, a ideia de uma pessoa fechada numas catacumbas como esta, mais muito isolado, e essa pessoa vai descobrindo uns documentos estranhos onde parecem referências um bocado dispersas e pouco organizadas às tais cidades que existiriam para além da cidade onde ele vive. Digamos, a direção do arquivo gostaria que ele analisasse o mais rigorosamente possível aqueles documentos para chegar à conclusão de que aquilo eram tudo mitos e lendas e não eram realidades. E ele, à medida que se envolve na leitura daqueles documentos, acaba por chegar à conclusão, eu diria que é uma conclusão que não é totalmente racional, mas mais emocional, de que essas cidades existirão, algo que, por isso, não agrada muito à chefia do arquivo nesse campo. E, portanto, é à volta deste tema, muito interessante, que abarca imensas perspectivas, desde a perspectiva psicológica, individual, da sociedade coletiva, da arquitetura, que esta coleção trata. A questão, a importância dos arquivos, a importância de preservar as memórias, que é aquilo também que nos leva para o futuro.
torna-se evidente nestes livros, e principalmente neste primeiro livro. E daí temos aqui 3 oradores, hoje, 3 convidados, que eu passo a apresentar. Tenho aqui um breve resumo do seu currículo vitae. O professor Mário Moura, da Faculdade de Belas Artes e Universidade do Porto. Nasceu em Lisboa e no Porto, está escrito. O sotaque já tinha visto isso. E escreveu várias revistas: Unidade, Quadrado, Margens e Confluências, Slang, Satélite Internacional, etc. E também com blog inglês e para o Jornal Público. Redigiu uma introdução para uma monografia sobre os Bárbara 6, editada em França pela Pirâmide. Publicou o livro Design em Tempos de Crise, editado pelo Braço de Ferro, e mantém desde 2004 um blog de Sabiator, que é um outro serviço. Leciona disciplinas de História e Crítica do Design, bem como de Tipografia e de Book Design na Faculdade de Belas Artes e Universidade do Porto. E vai apresentar uma comunicação, vai ser o primeiro, com o título Por que devem os engenheiros conhecer as cidades obscuras? Depois vamos ter uma apresentação pelo Dr. Silvestre Lacerda, que está aqui ao meu lado, que é Diretor-Geral dos Arquivos, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tirou pós-graduação em Ciências Documentais e Arquivo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Exerceu funções no Centro Português de Fotografia e no Arquivo Estatal do Porto, e foi diretor dos Institutos de Arquivos Nacionais, todo o Porto. Também foi presidente do Conselho Diretivo Nacional da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, e membro do Conselho Superior dos Arquivos. Tem publicado trabalhos e comunicações públicas na área da História, da Arquivística e das políticas relacionadas com o património arquivístico. A comunicação que ele vai apresentar tem o título Os Tesouros que os Arquivos Nacionais guardam. Parece interessante. Misterioso, pelo menos. O Dr. João Soalheiros está aqui, também ao lado direito, é licenciado em Teologia pela Faculdade da Universidade Católica, Teologia da Universidade Católica, Portuguesa. Encontra-se a preparar doutoramento em Letras, na especialidade da História da Idade Média, na Faculdade de Letras de Coimbra. E é diretor desde 2007 do Secretariado Nacional para Bens Culturais da Igreja, titulado pela Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais da Conferência Episcopal Portuguesa. Neste momento é o Diretor Regional da Cultura da região de Lisboa e Volta do Tejo. E a comunicação vem produzir é redescobrir a história nos arquivos. O procedimento que vamos seguir é, vamos ter apresentações de 15 minutos, é bom? E no final dessas apresentações haverá um debate alargado a toda a gente. Gostaria aqui para melhorar esse trabalho. Podem tirar livros, mas algumas coisas mais pesadas. Obrigado. Está ligado? Nós vamos ficar para ligado. Está ligado o microfone, já quer dizer, vou ver se consigo fazer a coisa só mesmo em 15 minutos, que é sempre difícil. Tenho assim um bocado de síndrome de Fidel Castro, mas vou ver se consigo resumir. Mas, por acaso, o tema que me propuseram para a conferência, por acaso é bastante curioso, porque devem os engenheiros ler as Cidades Obscuras, foi um tema assim que me assustou assim um bocadinho, porque compreendia que uma pessoa de Belas Artes conhecia assim bastante bem os engenheiros. Portanto, eu no início senti-me um bocado assustado e comecei só por escrever aqui, porque ia ler em geral as Cidades Obscuras. E, sei lá, depois no final acabei por realmente reparar que há realmente bastante sentido em pessoas de engenharia lerem Cidades Obscuras, mas no começo acobardei-me assim um bocado e fui assim para a questão mais geral, porque ia ler as Cidades Obscuras. Comecei logo por fazer assim um exame de consciência, como é que eu tinha começado a ler as Cidades Obscuras. Foi assim por uma questão de impulso. Estava de férias na Figueira da Foz e pedi aos meus pais para me comprarem este álbum de banda desenhada, que chamava-se A Febre de Urbicanda, e por acaso fiquei assim quase, digamos, apaixonado e assim sentimentalizado desde o primeiro momento em relação a isto. O álbum fala de uma coisa bastante curiosa, que é, há uma cidade muito organizada, que é dirigida por urbanistas, que eles chamam os urbitectos, e a própria cidade chama-se Urbicanda, o que dá a entender que eles têm algum tipo de poder, pelo menos a dar numa cidade. E essa cidade, de repente, é atingida por uma espécie de doença, ou pelo menos no início vem como uma doença. Começa a aparecer assim uma estrutura cristalina do chão,
começam a invadir os prédios todos e a passar pelas casas, a atravessar os apartamentos. E isto por acaso não é dessa banda desenhada, é uma homenagem que eles fizeram a Brasília, em que começa a aparecer em Brasília uma doença semelhante mesmo. É uma homenagem. E isso aí, numa primeira fase, dá cabo completamente da vida na cidade. As pessoas, utilizando aquelas estruturas como andaimes, podem passar para os apartamentos uns dos outros, podem ver o que as pessoas estão a fazer assim na sua privacidade. E isso subverte completamente a lógica da cidade. Ou seja, o facto de aparecer essa doença começa a mudar a vida das pessoas. E no final, quando essa estrutura cresce tanto que desaparece no horizonte, desaparece da cidade, os urbanistas, os arquitetos começam a reconstruir uma versão artificial dessa estrutura porque entretanto se habituaram a isso. Isso talvez seja, digamos, a melhor metáfora daquilo que me interessa nas cidades obscuras. É essa ideia de como uma arquitetura, o urbanismo é uma coisa que condiciona a vida das pessoas, mas também lhes permite, como é que se diz, construir novas narrativas. Quer dizer, até certo ponto o que Spitton e Peters fazem é agarrar em fragmentos de arquitetura e quase construir histórias à volta deles. Quer dizer, toda a gente que já leu um jornal já viu aquela propaganda que aparecem simulações 3D de uma nova urbanização. Normalmente, sei lá, eu lembro-me de ter visto há muitos anos uma urbanização dessas em Lessa da Palmeira e depois a parte onde está a refinaria aparece assim meio desfocada. Acontece em todas essas simulações de arquitetura. E realmente este desfocado à volta pode ser preenchido como se quiser, assim, até a nível de imaginação. Por exemplo, imaginemos o Coliseu do Porto. Imaginemos que o Porto era todo como o Coliseu. Que tipo de cidade é que seria essa? Que tipo de pessoas viveriam lá e que tipo de vidas e narrativas e coisas aconteceriam num Porto que seria todo como o Coliseu? E até certo ponto é isso que eles fazem. Que não é uma coisa única deles, mas é uma coisa que eles fazem de uma maneira única na BD. Tipo, falar das cidades obscuras, não só lembra-se logo, por exemplo, das cidades invisíveis do Italo Calvino, onde eles fazem uma coisa bastante semelhante, em que eles, a partir de um pequeno pormenor, tipo, eu lembro-me, quer dizer, já li o livro há muito tempo, várias vezes, mas a cidade que me lembro mais é uma cidade que só tem canalizações. A cidade desapareceu toda e só há canalizações, companheiras e lavatórios suspensos, onde as casas estavam. Você imagina que tipo de pessoas viveriam numa cidade só de canalizações. Ou este livro aqui, que é um bocadinho, penso que é um bocadinho menos conhecido que as Cidades Invisíveis, mas também é muito curioso, que é uma enciclopédia de lugares imaginários da literatura. E tem, sei lá, desde a ilha da Ilha do Tesouro até ao mundo perdido do Conan Doyle, até as ilhas do Júlio Verne, tem cidades em África, cidades imaginárias, a Ilha da Utopia, e tem os mapas disso. É mesmo uma enciclopédia, pode procurar em qualquer sinal e depois tem um mapa do local imaginário propriamente dito. Quer dizer, isso também passa logo para outra questão, quer dizer, a arquitetura na literatura também é vista como a arquitetura e o urbanismo são vistos como uma maneira muito forte de realmente construir narrativas, quer dizer, em géneros como o policial, ou até mais importante ainda, na ficção científica, muitas vezes o que o detetive faz é andar pela cidade e a narrativa de alguma maneira vem desse deambular na cidade. O Asimov, por exemplo, faz isso muito bem, quer dizer, este é um dos primeiros livros dele, da Caves of Steel, As Cavernas de Aço, ele tenta imaginar uma sociedade onde há dois tipos de pessoas, algumas que vivem enclausuradas em cidades muito pequenas, e tenta imaginar os costumes de pessoas que vivem enclausuradas em cidades pequenas e pessoas que têm, digamos, um apartamento por planeta. Tenta imaginar que tipo de sociedades, que tipo de morais, que tipo de conversas essas pessoas têm. E também é uma espécie de policial, quer dizer, é o facto de alguém morrer que permite ao detetive andar a viajar por essas modalidades todas. Isso aí, quer dizer, já me fui aproximando um bocadinho da engenharia, graças a um dos meus vícios em particular, que é colecionar cidades em disco. Tipo, nomeadamente o GTA, que qualquer pessoa que já tenha jogado muito já conhece bem o GTA, e eu por acaso sou um grande colecionador, em particular de versões de Nova Iorque em disco. Quer dizer, há muitos jogos de computador passados em versões de Nova Iorque, e eu por acaso sinto assim que já tenho para aí uns 10 ou 15 jogos passados em Nova Iorque com simulações relativamente bem feitas. A coisa curiosa é que às vezes dá uma sensação que quase consigo construir assim uma versão cubista da cidade de Nova Iorque na minha cabeça a partir da maneira como se simulam a cidade num jogo. E o jogo também é um policial, também é uma narrativa em que alguém descobre, digamos, a cidade através, digamos, de uma narrativa. E as próprias cidades, um bocadinho à maneira das cidades obscuras, também são misturas de cidades existentes. Por exemplo, esta cidade aqui é uma versão muito compacta de Los Angeles, com
pedaços de arquitetura de Los Angeles, este edifício em forma de cogumelo, sinal de Hollywood, é uma espécie de versão de Portugal dos pequenitos, assim um bocado maior, disso. Isso é assim daquelas coisas assim, que demonstram essa ideia de como, quer dizer, a arquitetura gera narrativas, por assim dizer. Mas depois também, quer dizer, comecei a pensar, quando estava a preparar esta parte da apresentação, que se calhar isso também acontece no mundo real. E lembrei-me de um caso que eu li há muito tempo na revista New York, de uma casa na Quinta Avenida, que foi feita por um arquiteto, não um arquiteto de exteriores, mas um arquiteto de interiores, era o título que ele assinava. E ele fez uma coisa bastante curiosa, quer dizer, ele tinha clientes que tinham pedido para remodelar um apartamento. Esses clientes tinham filhos. Ele fez uma coisa às escondidas dos clientes, quer dos pais, quer dos filhos. Ele escondeu uma caça ao tesouro no apartamento, embutida no próprio apartamento. Não era uma coisa provisória, o próprio apartamento tornava-se uma caça ao tesouro. Se as pessoas começavam a ficar atentas e descobrissem segredos, por exemplo, podiam descobrir aqueles painéis que normalmente só podiam ser acedidos mediante uma chave. E esses painéis revelavam pistas. Por exemplo, se uma pessoa tirava aquela banda na parede, em cima, podiam enrolá-la à volta das traves da cama, e isso dava origem a um código que dava origem a outras pistas. Por isso se dizia, por exemplo, sei lá, que atrás de um quadro estava um modelo da cozinha, da casa, que por vezes dava pistas a coisas para encontrar na cozinha. E tudo isto quer dizer, sei lá, os puxadores das portas da sala podiam ser combinados para fazer uma manivela que abria um armário só de chaves, escolhendo as chaves certas, com pistas, podia-se abrir fechaduras que se abriam num outro armário, e, enfim, tipo, havia códigos em cima, códigos postos no papel de parede. E, bom, enfim, quer dizer, era uma casa, eu só trouxe uma pequena amostra, havia dezenas de fotografias de códigos, toda a casa era, digamos, era um livro para crianças. Depois, quer dizer, também comecei ainda a me aproximar ainda mais das questões de engenharia, nos meus vícios na net, por acaso estava assim a pensar o que é que isto podia ter a ver com a engenharia. Lembrei-me que um dos meus maiores vícios, assim, na internet, é realmente andar a ver coisas estranhas de arquitetura pelo mundo todo. Quer dizer, ou seja, a internet para mim tornou-se assim quase uma espécie de dicionário de lugares imaginários. E comecei a reparar que havia coisas muito próximas às cidades obscuras a acontecerem de uma maneira quase desapercebida. Por exemplo, uma das coisas mais estranhas que eu vi na net foi isto aqui. Então, é uma casa em Brooklyn. Quer dizer, à partida parece assim uma casa relativamente normal. De certeza que quase toda a gente já viu uma casa assim, quer dizer, é mais americana do que portuguesa. Mas, se uma pessoa vir isto, é capaz de já começar a achar a casa um bocado mais estranha. Tipo, aquela casa de cima é de Brooklyn, né? Esta aqui à direita é em São Paulo. Esta aqui salvo erro é em Haifa. Esta salvo erro é no Canadá. E as outras duas já não me lembro, mas também são em sítios assim diferentes. E esta casa, quer dizer, que é uma coisa assim um bocado estranha, é uma casa relativamente corriqueira, mas foi habitada por um rabi de uma seita judaica ultra-ortodoxa, que era particularmente popular. Tipo, quer dizer, era o equivalente a um santo. E apesar da casa não ter nada de arquitetónico de importante, não foi construída de propósito por ele. Em homenagem a ele, as pessoas começaram a construir casas iguais em todo o mundo, como parte dessa congregação. Isto é só uma pequena amostra, há muito mais casas destas. Há casas destas distorcidas, há casas destas quase pós-modernas, mais esticadas, há casas destas que ocupam um quarteirão. Tipo, não é uma coisa mesmo estranha. E, quer dizer, se não fosse pela internet, eu nunca teria descoberto isso. Quer dizer, há um site inteiro só dedicado ao 770, que é o número desta rua, os 770 pelo mundo todo. É assim uma coisa muito estranha, claro. Ou, sei lá, um blog de arquitetura que eu gosto bastante, eu já vou dar o nome no final. Tipo, eu, por acaso, acabei por escolher um dos últimos posts. Um dos últimos posts é sobre uma ilha no Japão chamada Bukanshima, que, segundo o blog, significa a ilha navio de guerra. Foi um recife, assim, quer dizer, ela é parecida com um navio de guerra, assim, a silhueta. Foi um recife, foi comprado por uma companhia privada japonesa. Também serviu, digamos, como experiência, isso também é capaz de ser útil para os engenheiros. Serviu de experiência para a construção em betão armado, assim, em larga escala. Durante anos teve uma das maiores densidades populacionais do mundo. A ilha foi completamente revestida de cimento e construiu-se casas em cima, tipo, com uma densidade assim impressionante. E agora é um local totalmente abandonado. E há sites, quer dizer, este site que é o BLDG Blog, vai à procura digamos, desses sítios, quer dizer, tipo, cidades americanas do centro dos Estados Unidos têm um sistema inteiro de metro abandonado debaixo de terra, que nunca chegou a ser usado, com estações e linhas
caminho de ferro e isso tudo. Mas a coisa mais engraçada, e se calhar assim para tentar fechar ainda nos 15 minutos, a coisa mais interessante deste BLDG Blog, também tem um livro, é que eles fazem uma forma muito curiosa de, digamos, de arquitetura especulativa, muito semelhante à do... Então já consigo falar mais alguma coisa. Eles fazem uma coisa muito interessante, fazem uma análise da arquitetura que é... falam da arquitetura de uma maneira muito especulativa, quer dizer, é muito aquela questão do isso. Um primeiro post que eu li neste blog, e que me viciou assim quase instantaneamente, era um post sobre os sonhos dos nova-iorquinos. O que é que os nova-iorquinos sonhavam à noite? Mas o que é que os nova-iorquinos sonhavam à noite devido à maneira como eles viviam? Nova Iorque é uma cidade onde o custo de vida é muito alto. Tipo, uma pessoa que tem tanto dinheiro como eu é capaz de, tipo, sei lá, estar a morrer à fome em Nova Iorque só a pagar apartamentos, empréstimos de estudantes, essa história toda. Quer dizer, havia pessoas que alugavam os armários da roupa daqueles de entrar para pessoas viverem lá dentro para ajudarem a pagar os apartamentos. Portanto, o espaço é uma coisa mesmo muito reduzida. Lá, sempre que eu vou a Lisboa ficar em casa de amigos meus, fico sempre espantado como é que as casas são pequeninas. Em Nova Iorque ainda são mais pequeninas. De maneira que os nova-iorquinos sonhavam sobretudo com o espaço. E havia assim sonhos recorrentes. Os nova-iorquinos sonhavam que abriam um armário, tinham outro apartamento atrás do armário, tinham um apartamento que prolongava para a rua. Tipo, e esse post, por acaso, era uma coisa muito emblemática do tipo de especulação que aparecia nesse blog. Outro post sobre sonhos em Nova Iorque, ele tinha uma ideia de... O autor do blog, o Geoff Manaugh, tinha a ideia de que Nova Iorque é uma cidade inteira de cimento, é um bocado como aquela ilha japonesa, só que é uma ilha bastante maior, inteiramente revestida a cimento. E dentro desse cimento estão enclausurados rios, são rios subterrâneos. Assim, ele especulou a existência, digamos, de uma sociedade de pescadores urbanos em Nova Iorque, que se reuniam em caves para pescarem peixes nos rios subterrâneos de Nova Iorque. E... sei lá, este tipo de ideia, assim, de repente tentar imaginar assim, estes locais assim, de fricção e de ficção dentro do espaço urbano e tentar imaginar que tipo de histórias e que tipo de pessoas os podem habitar é precisamente aquilo que torna interessante as cidades obscuras. É uma coisa que se calhar durante bastante tempo, quer dizer, só um arquiteto é que tinha acesso, quer dizer, para um designer, quer dizer, para um designer ter acesso ao design gráfico, eu sou um designer gráfico, sei lá, basta ter a Amazon ou ter uma boa livraria, encomendamos e chegamos o livro. Um arquiteto é uma pessoa que tem que viajar para conhecer, digamos, o seu objeto. Tem que, sei lá, para ver toda a obra do Kulas ou toda a obra do Cisa, um arquiteto, sei lá, tem que ir a Londres, tem que ir a Berlim, tem que ir a São Paulo, tem que ir a um monte de sítios. Quer dizer, a maioria das pessoas comuns não tinham acesso a isso. Agora com coisas como a internet, como os blogs, como a especialização, quer dizer, agora de repente aparecem-nos assim, aparece-nos realmente quase esta possibilidade de viajar e conhecer assim coisas estranhas mediante a tecnologia, quer dizer, até certo ponto, sei lá, se calhar as cidades obscuras agora neste momento ainda são mais acessíveis às pessoas só devido a uma tecnologia, quer dizer, não sei exatamente como é que isso ainda pode ser melhorado, mas sei lá, sem dúvida a tarefa dos engenheiros ou a potência dos engenheiros conseguirem fazer isso. E penso que é isto.
Ok, bom, enquanto isto relativamente a lente, tem aqui uma série de coisas. Então, deixem-me só, em primeiro lugar, agradecer à faculdade o convite que me fez e dizer-vos que é com bastante prazer que retomo aqui alguns contactos que já tinha com esta casa, a vários níveis, com vários colegas aqui dos cursos de engenharia. E dizer-vos, ok, o que é que nós estamos aqui a fazer, primeiro, se calhar, num espaço de arquivo. E acho que esta ideia de nos trazerem para um espaço que, se calhar, muitos de nós andamos à procura dentro da faculdade e encontramos, não uma cidade obscura, mas um espaço obscuro. E, normalmente, é essa a imagem que está associada aos próprios arquivos. Se calhar, hoje, também estavam a imaginar que se chegaria aqui alguém de cabelos muito compridos, trazia algo de mais uma bengala, portanto alguém que de alguma forma tinha consumido o seu tempo a ler documentos, a ver outras formas de erudição, a encontrar outras de erudição. Não, e aquilo eu acho que o mais importante, independentemente da forma até como na obra surge o arquivista, é que eles são homens e mulheres que se dedicam aos arquivos. E há de qualquer maneira, um aspecto muito importante que eu gostaria de aqui realçar e que já foi aqui de alguma forma apresentado, que é a ligação entre os arquivos e o poder. Ou seja, esta ideia de pedirem aos arquivistas ou pedirem a alguém que tem um acesso privilegiado aos documentos para que de alguma forma nos ajude a decifrar alguns dos aspectos mais obscuros que nós não conseguimos encontrar. Essa é realmente aquilo que é o aspecto essencial e aquilo que é uma das formas do poder que os próprios arquivistas têm e que, do ponto de vista social, depois não têm a expressão concreta relativamente a essa matéria, porque ele é consumido pelo próprio poder. E esta relação entre arquivos, informação, tratamento da informação e poder é provavelmente aquilo que está no centro de uma outra leitura desta obra que eu acho que é particularmente sugestiva e pode ser olhada de formas completamente diferentes. Vimos na apresentação anterior, do ponto de vista da arquitetura, do ponto de vista do design, do ponto de vista daquilo que é uma das formas de leitura e outra, aquela que eu gostaria também de vos trazer, que é esta associação ao poder e de que maneira que os arquivos, enquanto prova de atividade humana, enquanto prova daquilo que se vai desenvolvendo das nossas próprias atividades, nos desenvolvem. E trazermos aqui, se calhar, alguns aspectos diferentes. Se eu conseguir localizar a pasta onde está aqui, neste caso, é uma coisa que se chama workshop e que eu resolvi trazer aqui. Está aqui, exatamente em cima desta imagem que tínhamos por baixo, é uma chancelaria portanto, ou seja, é o registro dos atos régios, aquilo que hoje nós dizemos é o Diário da República. Só que este é um pouquinho mais antigo, é do século XV, e, portanto, tem este aspecto de registros dos atos, mas é exatamente a mesma situação. Ou seja, alguém que tem necessidade de registar os atos que vai praticando sob forma do exercício do seu próprio poder e para que seja reconhecido. Neste caso concreto, ok, trata-se de algo em torno da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Nada de extraordinário relativamente a esta designação. Pronto, se calhar muitos de vocês conhecem aquilo que vos iria mostrar, espero que apareça, que é estes dois T's. Ou seja, este é o edifício do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, portanto não tem este aspecto que é o sótão de não sei o quê, já foi quase no sótão do Castelo de São Jorge, era uma torre no Castelo de São Jorge, depois esteve instalado provisoriamente, cerca de 200 anos em São Bento, e só em 1990 é que passou para a cidade universitária, hoje a Alameda da Universidade de Lisboa, e com este edifício. Tem dois T's. Uma das razões interessantes destes dois T's, do ponto de vista do arquiteto e da concepção desenvolvida, é que, beneficiando daquilo que foi o conhecimento
do que aconteceu com o terremoto de 1755, quando a torre em que estava instalado o arquivo Régio caiu, e o que é que aconteceu? Ao cair, ao derrubar, abafou o incêndio que entretanto se propagou pela cidade. Esta experiência e esta forma de olhar estes T's, em princípio, em caso de terremoto ou em caso de incêndio, caem um sobre o outro. Pretende-se que o efeito seja mais ou menos semelhante relativamente a estas matérias. Pois o que aqui tem é que na cave tem várias casas fortes, vou-vos mostrar algumas coisas sobre isto, mas o aspecto essencial é que é um edifício moderno, é um edifício que tem capacidade para 120 km de documentos. Neste momento o Arquivo Nacional guarda 90 km de documentos produzidos em Portugal, alguns fora de Portugal, mas são uma coisinha muito pequenina, entre o século IX, com originais desde o século IX ao século XXI, ou seja, desde 872 até o dia de hoje. Hoje, alguém está a produzir documentos, está a continuar a atividade, e estes são documentos que devem, alguns deles, ser conservados, outros eliminados, mas certamente alguns deles vão ficar naquilo que se chama o arquivo do arquivo. E, portanto, vão continuar também aqui. Portanto, esta atividade constante de produção daquilo que é dos fatores, os atores da própria história é hoje. E nós temos aqui um espaço particularmente interessante do ponto de vista daquilo que é o arquivo da própria faculdade. Mas, portanto, esta é só a indicação, se quiserem saber bastante mais sobre a própria Direção-Geral de Arquivos, que é o organismo de coordenação da política arquivística nacional e que depois tem vários arquivos, uns de âmbito nacional, caso da Torre do Tombo e do Centro Português de Fotografia, que é este edifício situado aqui na cidade do Porto, dedicado à Casa da Fotografia, tem os arquivos fotográficos e tem um centro de exposições de fotografia. Aproveito a oportunidade para fazer publicidade. Se quiserem, tem uma belíssima exposição sobre a Resistência, a República, neste momento está disponível até outubro deste ano. Para além disso, gero um conjunto de arquivos em cada capital distrito. Temos Aveiro, Beja, Bragança, portanto, em cada uma das capitais distrito temos arquivos que foram adaptados, de edifícios que foram adaptados, outros que foram construídos de raiz para arquivos. Portanto, este é também um daqui da cidade do Porto, é o arquivo distrital, está situado no convento de São Bento da Vitória, também junto do edifício da Cadeia da Relação. Depois temos Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu. Ou seja, temos espaços com alguma dignidade, ainda não estão completamente instalados devidamente algum do seu próprio acervo, mas começamos a ter espaços relativamente diferentes e, sobretudo, uma perspectiva diferente sobre o arquivo, que é a perspectiva da difusão da informação e daquilo que eles guardam ao serviço do próprio cidadão, quer do ponto de vista daquilo que é a história, quer do ponto de vista daquilo que são os direitos dos cidadãos. Por exemplo, eles guardam documentação dos registros de batismo, casamento e óbito, que têm ainda do século XVI, ou fundamentalmente a partir do século XVI, mas que, mesmo do século XIX, têm aspectos diretos associados àquilo que são os direitos dos cidadãos. Por exemplo, a obtenção da dupla nacionalidade. Cidadãos brasileiros ou cidadãos de outros países que consigam provar que em Portugal têm 3 gerações, e isso temos que encontrar provas, temos que encontrar exatamente esses mesmos registros, continuam válidos. Os documentos, mesmo do século XIV ou do século XIII, ainda hoje são usados em tribunal e fazem prova em tribunal de direitos de propriedade ou outros que são ativos, ou seja, esta ideia que nós temos dos arquivos mortos, dos arquivos que não servem para rigorosamente nada, não é completamente verdadeira. Há parte integrante que ainda hoje nos diz inteiramente respeito. Daí que, bom, isto era só uma brincadeira, uma primeira tentativa de tradução para português de software e de hardware, portanto não tem nada a ver com isto, mas aquilo que eu vos dizia, ok, os arquivos têm uma história, a sua própria organização, desde tempos bastante longínquos. Não vos vou amassar muito mais com isto, só para se perceber que há documentação, são um exercício ou parte importante do exercício do poder, desde a Suméria até hoje. Esta é já uma imagem daquilo que é uma das formas de acondicionamento
dos arquivos, normalmente estão estantes, é esta a imagem, se calhar, mais tradicional que encontramos, outras menos tradicionais, ou seja, são adaptados às próprias características dos materiais, às características do suporte em que se encontram. Mapas, pergaminhos, que são com alguma dimensão, às vezes aproveitava-se a pele inteira do animal para se conseguir escrever, e ainda hoje encontramos o recorte da perna, ou encontramos o recorte, portanto, das partes do animal em que foram completamente utilizados, quer da parte da frente, quer da parte do reto ou do verso, para a utilização, porque o pergaminho era bastante caro. Chamar-vos a atenção, por exemplo, esta é uma coleção que foi inscrita na Memória do Mundo. Portugal foi o primeiro país a apresentar o corpo cronológico, são cerca de 83 mil documentos do século XVI, e inscreveu-os como Memória do Mundo. Aquilo que nós normalmente costumamos é ver só a inscrição e declarado assim pela Unesco, só vemos a parte normalmente da arquitetura. Há também para os documentos de arquivo e biblioteca, também esse registro de Memória do Mundo. Porquê é que foi aceito? Porque é o relacionamento de Portugal com todos os países, ou uma parte significativa dos países da África, dos países da América, dos países da Ásia, das relações diplomáticas de Portugal. E temos aqui, neste conjunto, suportes vários. Temos também várias outras formas de relacionamento escritos em todos os idiomas, uma parte significativa desses mesmos idiomas. Portanto, são as formas mais tradicionais, outras menos tradicionais. Aqui está o arquivo da Alta Autoridade contra a Corrupção. Ou seja, está exatamente nisto, porque foi todo ele digitalizado, foram destruídos os originais na altura por ordem da Assembleia da República, e hoje o que já fizemos, isto é, como nós o encontramos, hoje fizemos migração, conseguimos ter um plano de preservação digital relativamente a esta matéria. E isto é matéria de arquivo, ou seja, a preservação dos documentos que hoje continuamos a produzir em suportes diferentes, tem informação. A informação é particularmente importante, sob pena de começarmos a ter aspectos obscuros na nossa próprio desenvolvimento e naquilo que é a nossa sociedade atual. E termos aí algumas, não sei se são buracos negros, são brancas, relativamente a algumas destas coisas. Documentos mais interessantes, naturalmente aqui não podíamos deixar de vos mostrar a bula Manifestos Probatum, portanto, aquilo que é considerado a certidão de nascimento de Portugal. Isto tem aqui uma história, porque é que os selos estão colocados aqui ao lado, porque em tempos houve quem tentasse fazer uma coleção de selos. E então, o que é que fez aos documentos? Cortou os selos, isto aconteceu no século XVIII, e fez-se coleções. Portanto, nós hoje, quando olhamos para as coleções, olhamos para as nossas formas de atuação, temos algumas surpresas daquilo que ainda hoje nós fazemos. Só que nós nos apercebemos porque o momento é o imediato. Só com algum distanciamento é que conseguimos algumas coisas destas. A primeira, o aparecimento, por exemplo, da designação de Portugal, e que serve de base relativamente à moeda do euro. É aqui que está inspirada o design que depois deu origem ao euro. O Tratado de Alcanices, Portugal é dos países que tem fronteiras estabelecidas de alguma forma mais estáveis no âmbito da Europa, neste caso desde o século XIII, aos finais do século XIII. Outro tipo de documentos, os registros paroquiais, portanto, batismos, casamentos e óbitos, principalmente a partir, e é feito a partir de quê? Da digitalização do microfilme. Estas são as cantigas de Dom Dinis. Aquilo que hoje nos aparece é um fragmento que esteve a encapar um livro e que foi possível retirar para nós conseguirmos conhecer um pouco mais em pormenor o que é, mas isto para vos chamar a atenção de quê? O que nós temos são testemunhos, são registros. O que nós desconhecemos é muito. Ou seja, falamos no século X, falamos no século XI, mas depois vão ter aqui um especialista mais dessa época que vos pode falar. Nós temos rastros, temos monumentos, temos documentos, mas sobretudo temos rastros. O resto temos que os construir de alguma forma. Os documentos e os arquivos servem exatamente para isto. O Tratado de Tordesilhas, a apresentação, um aspecto da Carta de Pedro Vaz de Caminha, portanto, são alguns documentos interessantes. As bulas áureas, o que é o selo em ouro, este é dos mais pesados, da canonização da Rainha Santa Isabel. Reparem a data, meados do século XV, ouro do Brasil, Dom João V.
meados do século XVIII, Dom João V, Ouro do Brasil. Está explicado o quê? Um outro aspecto também muito importante dos arquivos, que é o contexto em que os documentos são produzidos. Nós não podemos esquecer que as coisas que nos aparecem não têm contexto. São sempre difíceis de, às vezes, conseguir perceber o seu significado, mas se tivermos o contexto, e é essa a chave a partir do qual o arquivista vai tentando construir nas próprias cidades obscuras, vai lá tentar conseguir chegar exatamente pelo contexto em que os documentos são produzidos. Processos da Inquisição, que está a ser digitalizado, neste momento temos disponíveis cerca de 3 milhões de imagens de processos da Inquisição de Lisboa disponíveis online, portanto o trabalho que está a ser feito do ponto de vista da sua digitalização, mas antes da digitalização é preciso conservação, é preciso restauro dos documentos para que a captura das imagens seja feita em segurança. É preciso descrever para que não se amontoem somente ficheiros, é preciso que se perceba que a imagem esteja pesquisada. Mas isso provavelmente são alguns desafios que nós vamos encontrando da maneira como está. Outras formas de encontrar livros, folha de palmeira, do Sião, escrita em Tamul. Os mapas, outras formas de chamar a atenção para os desenhos, aquilo que é a leitura nova relativamente a uma reforma da administração pública, diríamos o praxe do século XVI, feita por Dom Manuel, e que deu origem a 64 livros, em que uma boa parte dos que já não se liam foram destruídos, ou então foram, pura e simplesmente, reescritos, ou então atualizada a sua grafia. E esta é uma outra forma de reescrever a história, em que os arquivos nos dão testemunho exatamente dessa matéria. Não me vou alongar muito mais, até porque não tenho muito mais tempo, e eu vou só chamar a atenção para, se calhar, a concorrência de uma outra maneira de ver, para além de usarem e verem e lerem o arquivista e pensarem sobre a mensagem que é dita, um outro livro que é Os Tesouros da Torre do Tombo, da autoria de Martim de Albuquerque, que, muito melhor do que eu acabei de vos dizer, podem perceber o que é que são a riqueza dos arquivos nacionais e, em particular, do arquivo da Torre do Tombo. Muito obrigado. O convite e dizer-vos que me sinto muito honrado de regressar ao Porto, uma cidade onde vivi durante 10 anos, que me deixa gratas recordações. Vou fazer uma intervenção muito próxima e permito-me pedir-vos que a acolhais como ela é um testemunho de alguém que vos quer falar enquanto cidadão, vos quero falar enquanto crente, vos quero falar enquanto aprendiz de historiador e também enquanto, neste momento, responsável público na área das políticas culturais. E enquanto cidadão, a leitura do arquivista pôs-me uma questão de fundo, que é até que ponto o nosso modo de estar em comunidade é ou não uma resignação, uma insatisfação, uma desistência. A sociedade portuguesa, por condicionalismos vários, vive hoje as dificuldades que são ditadas pela economia, mas vive essencialmente o desafio de uma liberdade mal cultivada. Nós demitimos-nos de comparecer na Assembleia Municipal para discutir os projetos que são postos à discussão pública. Nós demitimos-nos de aparecer nas eleições gerais para, com o nosso voto, decidir os destinos do nosso país. Nós desistimos muito facilmente, por comodismo, a maior parte das vezes, de nos comprometer. Evidentemente, há respostas possíveis, várias. Persistimos na desistência, ou então procuramos, no fundo do armário, uma cidade do outro lado dela. Na Idade Média, designava-se o compromisso da pessoa com a comunidade com a palavra serviço. E, ao longo dos tempos,
a palavra serviço ganhou conotações pejorativas, inclusive. Hoje, sinto, enquanto cidadão, que nos compete comprometermos-nos com causas e comprometermos-nos, sobretudo, com a construção do meio que conhecemos e do meio em que diretamente participamos. Porque é muito fácil mandar 50 euros por vale postal para alimentar uma criança em África, mas não somos capazes, depois, porventura, de nos comprometer com o nosso vizinho. As cidades obscuras questionaram-me enquanto crente, porque se há coisa que a tradição religiosa, e não apenas católica, trouxe à humanidade, foi sempre a clareza e a clarividência da viagem e a noção de que o homem se assume na sua vivência como um peregrino. Esta ideia da peregrinação, esta ideia da viagem, conduz-nos, se refletida, se amadurecida, conduz-nos a um desprendimento que é absolutamente essencial para a generosidade. Eu vou traduzir estes conceitos que acoplei aqui. Ninguém consegue viajar fisicamente com a casa acoplada às costas. E quanto maiores são as amarras, seja elas afetivas, seja o trabalho, seja a família, seja o que for, menos disponibilidade há para fazer essa viagem. A Idade Média inventou o conceito da peregrinação coletiva. Já não se tratava apenas de deslocalizar o sonho individual, mas de partilhar esse destino absolutamente imponderável e de que apenas se sabia uma coisa, é que no caminho se seria tratado com respeito. Não se sabia se se chegava ao destino, sabia-se que o destino era lá, sabia-se exatamente o que é que se queria. Fossem os lugares santos em Jerusalém, fosse Santiago de Compostela, fosse o que fosse. Mas havia uma garantia, que era o respeito por quem tinha decidido encetar viagem. Bom, hoje as coisas estão um bocadinho difíceis. Já nem os vulcões da Islândia respeitam muito o nosso esquema de viagem. Mas o que é certo é que o sentimento da viagem, da busca, do desprendimento, ser capaz de sair do conforto do conhecido e a balançar-se a fazer os sacrifícios inerentes, aligeirar a bagagem, estar pronto para receber aquilo que lhe é dado, estar pronto para ser acolhido, que hoje em dia, mesmo do ponto de vista psicológico, é um dos grandes problemas que nós temos. Nós não gostamos verdadeiramente de ser acolhidos, porque permitirmos-nos a disponibilidade de alguém ser generoso connosco é entendido muitas das vezes como uma cedência do que somos e como uma menorização da nossa autonomia. Às vezes justa, outras vezes não. Mas ainda me põe um problema que me vai levar ao historiador, ou ao aprendiz do historiador, que é a Idade Média consagrou paralelamente, e uso o termo de propósito, às peregrinações, o ideal da viagem à ilha da Utopia. O nosso comentário ao Apocalipse do Orvão, que só tem o mapa mundo, infelizmente, metade, não é? Porque perdeu-se a outra metade, mas qualquer mapa mundo medieval sinalizava sempre as ilhas fantásticas. E nós tínhamos uma algures, não estou a falar das berlengas, tínhamos uma algures aqui entalada entre Caminha e Viana, com descritivos absolutamente extraordinários e que lembram muito do que lemos aqui, com um bocadinho mais de tecnologia, porque não estamos propriamente nas referências que eles faziam aos séculos VII, VIII e compreendendo. A Idade Média. Eu falo muito da Idade Média porque é o meu objeto de trabalho enquanto historiador. Gastei alguns anos últimos
a perseguir o Afonso Henriques e esses agentes. E essa também foi para mim uma viagem que me causou algum desconforto, embora tivesse momentos de bastante alegria, porque ficamos todos muito contentes quando pensamos que descobrimos algo que é desconhecido do vizinho. E isto, em termos académicos, dá muito jeito. Espero que não dê muito jeito na Faculdade de Engenharia. Mas a verdade é que todos herdamos, e eu trouxe comigo aqui Rodrigo da Cunha, o catálogo dos bispos do Porto, da segunda edição do século XVIII. Todos nos esforçamos por nos situar. E há quem goste de se situar olhando só para o futuro. Normalmente são homens e mulheres, das duas uma. Ou são mesmo visionários, ou são extremamente perigosos. E a gente não vive o suficiente para saber se são uma coisa ou se são outra. A maior parte de nós olha para trás. Olha para trás. Olha para o pai, olha para a mãe, olha para os avós, olha para a aldeia onde nasceu, porventura a cidade onde se formou e onde trabalha, onde constitui família. Mas olha para trás. E mesmo que nem todos sejamos profissionais da memória e da tradição, do herdado, temos a obrigação de partir desta premissa. A nossa experiência de vida já leva nos seus fundamentos a experiência de vida de muita gente. E entro, desculpem passar tão a correr então de uma forma, e entro no gestor das políticas culturais que estou enquanto diretor regional. Quando me chega um processo de licenciamento à secretária, instruído no serviço, com o parecer do técnico, às vezes até mais do que um técnico, o arquiteto paisagista, o engenheiro, e mais não sei quem, o arqueólogo, etc. E que me é despachado pela diretora de serviços. Lê, analisa e propõe, sim senhor, está em condições de avançar, concordamos, não concordamos. Muitas vezes me dou comigo a perguntar, João Soadeiro, quando tu dizes a esta família que não pode mexer na mansarda, ou que não pode pôr a casa de banho mais atrás ou mais à frente, tu estás a fazer exatamente o quê? Estás a salvaguardar o património, uma ideia de património, estás a influir na vida desta família de uma forma que é admissível, mesmo tendo a autoridade do Estado do teu lado, sendo protagonista dessa autoridade. E confesso-vos que, ao fim de 5 meses, quase 5 meses de exercício deste cargo, sinto um peso muito maior relativamente às decisões que tenho que tomar em função do que considero colegialmente, hierarquicamente, com o meu serviço, do que considero ser necessário para legar algo de verdade, mas fico sempre com aquela questão de fundo, que é a administração pública portuguesa não tem tempo na voragem em que vive nestas atuais circunstâncias para ir ao encontro do cidadão e lhe dar oportunidade não de vir ao encontro da administração pública e de aceder inteiramente aos seus princípios de preservação do património, mas de se comprometer e fazer um exercício de cidadania na própria salvaguarda do património. 3 exemplos. PDR, uma qualquer cidade, Lisboa, por exemplo, está a ser revisto neste momento. PROTES, planos de ordenamento regional do território na área metropolitana de Lisboa, mas podia dizer aqui, a área metropolitana do Porto também deve estar em discussão, licenciamentos e falta muito, também é muito comum, uma simples publicidade. Vamos das coisas mais graves do ponto de vista do ordenamento até à simples publicidade.
nenhuma das nossas instituições, neste momento, está a observar aquilo que, durante muitos séculos, foi uma praxe de segurança, que é o tempo da maturação. Quando somos confrontados com um problema, nós temos 10 dias úteis ou 20 dias úteis para o decidir com procedimentos administrativos, com as reflexões técnicas e com as decisões, porventura, políticas, se quiserem dar um cunho político, embora o termo político hoje em dia esteja muito maltratado, mas eu continuo a usá-lo e num sentido bem. Nós não temos tempo, e não é só a administração pública, me parece a mim, porque alertamos isso também noutros serviços, não temos tempo de maturar algumas das decisões que são fundamentais para a vida das pessoas. Por exemplo, um PDM, às vezes arrasta-se durante vários anos, 4, 5, 6, tenho um com 10 anos em revisão, e que é um instrumento fundamental para a vida da cidade, para a vida das pessoas, verdadeiramente tem meio de sessões que levam discussão pura e dura à porta de ser fechado. Pode estar parado durante 6 anos, ninguém liga nenhum, e depois 3 meses e anda toda a gente na sua vida a produzir pareceres e a tentar sacar pareceres às várias instâncias para chegar ao dia X e ter prontinho o documento aprovado na Assembleia Municipal para ir depois à chancela governativa e sair, não na chancelaria de Dom Pedro, mas mediadamente. Isso para mim é um completo desconforto. Mas não quero terminar com o desconforto do Diretor Regional de Cultura, quero terminar com a nota de esperança que o cidadão, o crente, o historiador e o gestor político têm nestas coisas. As cidades obscuras são, para mim, apesar do pretexto da arquitetura, essencialmente um manifesto de insatisfação e um manifesto de esperança. Para além da carga crítica e mordaz que a coleção assume e, concretamente, o arquivista. Cuidado com as aparências, nem sempre a figura do ridículo está no epicentro. E o arquivista aqui, peço desculpa, caro colega, mas o arquivista aqui é um pequeno pormenor, porque a insatisfação e a busca, o atrevimento dessa busca, há de ter sempre um momento que procura segurança. E a certidão do serviço administrativo, a certidão do parecer técnico, da autoridade, o certificado da academia ou da faculdade, são momentos em que o arquivista nos dá a segurança institucional que desejamos. Mas, quando pedem ao arquivista que, em vez de certificar um documento administrativo que permita a leitura política da carta do Afonso Henriques ou do Alexandre III ao Afonso Henriques, e que ajude o historiador a ler e a interpretar para além daquilo que é o documento administrativo, então começam as interrogações. E uma sociedade organizada normalmente não gosta de demasiadas interrogações. E, nesse momento, o arquivista é, efetivamente, uma pessoa incómoda, porque dá ferramenta de reflexão e dá material que vai permitir interpretar. E o segredo da vida é, me parece, apesar de ainda ser novo, cada vez estou mais convencido disso, é saber interpretar. Portanto, e nós fazemos isso com as várias ferramentas. A herança que recebemos dos nossos pais, aquilo que aprendemos na escola, na faculdade, a nossa própria experiência. Mas o nosso grande desafio é sempre saber interpretar. E interpretamos a realidade à nossa volta. Se nos queremos, de facto, realizar como pessoas, temos que nos comprometer. E voltamos ao ponto da cidadania. E eu termino: as cidades obscuras mereciam um subtítulo. As cidades translúcidas. Porque todos, ao fim e ao cabo, procuramos um bocado de claridade para as nossas vidas. Obrigado.
obrigado a todos pela intervenção. Antes de passarmos às questões, tenho aqui um anúncio que foi pedido comunicar, que é os livros desta coleção, pelo menos alguns, estão à venda já na biblioteca, nomeadamente o Arquivista e as Muralhas de Samaris. Estão os dois à venda já. À venda? À venda? Sim. Ok. E também para anunciar que a próxima sessão deste clube de leitura é no dia 29 de Abril, portanto 2 a 8, no Laboratório de Estruturas de Engenharia Civil, à mesma hora, 12h45. Eu agora abria à discussão este tema, os temas que foram aqui levantados foram tantos, praticamente a vida inteira foi aqui levantada, as necessidades hoje. Portanto, quem quiser pôr questões, primeiro a explicar quem é. Em relação às técnicas, eu recomendo que utilize o Street View da Google, porque isso, em termos de tecnologia, há pouco melhor. Em relação ao que se está a passar no nosso mundo e em relação aos arquitetos e aos civis que me respeitem, porque eu sou mecânico e agora sou engenheiro industrial, mas as cidades querem ser muito arrumadinhas, muito limpinhas, muito luminosas, como por exemplo o Brasil, que está agora a fazer 50 anos, o que eles esqueceram é que as pessoas sabem sempre dar a volta à questão. A Brasília foi idealizada como uma cidade perfeita por dois grandes arquitetos, neste momento é mais uma megapolis dos brasileiros. Ou seja, os que construíram a cidade esqueceram de se ir embora, porque eles foram metidos lá à pressão no meio do deserto, mas ficaram depois nos estaleiros, e hoje é mais uma cidade cheia de favelas à volta. Como, por exemplo, vimos no Rio, em que as pessoas, mais uma vez, desgraçados, lembraram-se de subir nos morros e habitar em sítios que, quando vieram as primeiras chuvas a sério, deu aquela mortandade que nós vimos, sei lá, 2 semanas atrás, coisa do género. Por isso, as coisas que se veem nos livros e essas estruturas que vão crescendo, as pessoas vão fazer que isso, de uma maneira ou outra, vão acontecendo, mesmo nas tais cidades que foram desenhadas de régua e esquadro, que aquilo era uma folha branca e, olha aqui, olha que sítio porreiro aqui no centro do Brasil, bem localizado. Por isso, as pessoas vão sempre dar a volta a todas e vão ultrapassar a imaginação mesmo dos escritores e das utopias. Eu não sei se estou ligado. Por acaso é bem verdade. Quer dizer, como designer, penso sempre nisso. Os designers são um bocado educados, sobretudo os designers gráficos, para tentarem impor assim, um bocado de ordem em burretos e espaço branco, assim, às coisas. Mas é assim uma coisa um bocado frustrante. Eu lembro sempre 2 ou 3 histórias relacionadas precisamente com a arquitetura. O meu pai mora em Vila Real e quando vamos pela autoestrada, pela A4, para Vila Real, passa-se por uma urbanização, salvo erro no Val da Campeã, ou lá perto. É uma urbanização, parece uma urbanização americana, são uma data de chalés, assim, todos construídos, todos iguais. Eu lembro-me que uma vez estava à boleia com o namorado da minha irmã e ele estava a dizer: aquilo é muito bonito, é bem construído, não sei o quê, é muito bom, mas eu não vivia lá. Que é assim um bocado assim o resumo, e às vezes como designer dá uma sensação que cá em Portugal somos assim um bocado como cubanos a tentar fazer de conta que somos suíços, ou como brasileiros a tentar fazer de conta que somos finlandeses. Se calhar abraçar um bocado essa parte mais estranha, menos projetada das coisas, que eu penso que não era mal, mas nem temos comportamentais, nem sequer queria levar isto para um plano ético ou moral, que ainda é mais complicado, mas sei lá, lembro-me da segunda história, tinha dito que me lembrava de 2 ou 3 histórias. Eu lembro-me que eu tinha um conjunto de amigos meus arquitetos, que eram da minha idade, na altura eram muito novinhos, eles ganharam um prémio bastante envenenado de arquitetura, que foi construir a nova Aldeia da Luz. Eu estava sempre à espera de ver na televisão pendurados num posto de telefone. Era assim mesmo uma coisa terrível. Eles por um lado tinham aquela pressão dos arquitetos, que tinham que fazer 1 ou 2 tipologias, acabaram de fazer 3 ou 4 tipologias de casas diferentes, depois sempre construíam isso. Depois já havia os problemas técnicos, eles esqueciam de pôr escoadores nos quintais e aquilo alagava tudo quando havia chuva, era uma nova Aldeia da Luz também alagada. Mas por outro lado, quer dizer, é uma cidade inteira que tinha gasto centenas de anos e recursos das pessoas a tornar a casa diferente da do vizinho. E de repente vinha uma data de arquitetos que achavam que aquilo ficava mais moderno se as casas ficassem um bocadinho mais iguais. E era... não sei, quer dizer, acho que foi assim talvez o maior teste possível dos arquitetos. E isso.
sei lá, a terceira história, que é talvez assim até a coisa mais estranha, que mostra até que ponto Portugal tem assim, uma relação estranha com o design e com a arquitetura, é a própria arquitetura de Cisa. Para mim, quer dizer, talvez a arquitetura que monumentaliza mais relações sociais que há em Portugal. Penso que ela é uma arquitetura bem sucedida porque monumentaliza uma certa relação com uma certa relação de Portugal com a modernidade. É por isso que as pessoas gostam dela. Quem diz precisa de Souto Mora, porque o Souto Mora vai ser o melhor exemplo. Quando fui pela primeira vez cá no Porto, à Casa das Artes, feita pelo Souto Mora, eu apercebi-me disso. Eu nunca tinha ido lá. Tinha-me dito que ia lá ver o Dolce Vita de Fellini, à casa de cinema, tinha combinado com um amigo meu, não fui com ele, foi um erro. E quando cheguei lá, aquilo ainda não havia a entrada normal da Casa das Artes, não dava para ver aquilo, entrei pela casa da sala e quando cheguei lá só vi assim um palacete, assim, uma coisa burguesa apagada, com umas luzes no jardim, nada que indicasse que havia lá uma sessão de cinema. Quer dizer, fui ver o nome da porta, fui ver a placa, fui ver isso tudo, andei por lá às voltas, assim, isso era uma altura em que não havia assim telemóveis ainda por cima, portanto estava completamente isolado, e andei a tentar decifrar no jardim o que é que me podia indicar sei lá, se eu estava errado, se eu estava certo, se eu me tinha enganado no nome da rua. E acabou por me dar a pista foi a iluminação. Havia um muro no jardim, tinha iluminação a todo comprimento e aquilo não parecia muito razoável para o outro lado do jardim. Simétrico, esse não estava iluminado. Assim, já um bocado assim desesperado, assim, já a sentir assim uma certa vontade de chorar. Segui a iluminação e quando cheguei lá ao fundo estava a entrada da Casa da Música, disfarçada atrás do muro e atrás... Da Casa das Artes, desculpa. E atrás desse muro estava assim uma coisa hipermoderna, toda cheia de madeira apainelada, um monte de pessoas com uma chardinha de café na mão, acho que era a entrada do cinema. Eu estava assim, tipo a 2 passos, assim, do oásis, sem sequer estar a contar que não estava lá. E a coisa, quero dizer, talvez essa experiência traumática me tenha feito a perceber que muita arquitetura de Cisa de Souto Mora tem a ver com eles conseguirem instalar estruturas extremamente modernas e até agressivas, mas de uma maneira que não é vista do exterior. Há sempre assim uma espécie de zona de separação entre o exterior e o interior. Aliás, uma coisa bastante curiosa é que é possível ter um bairro de lata, tipo a 2 metros de uma casa do Cisa, e o bairro de lata não é visto da casa do Cisa, e a casa do Cisa não é visto do bairro de lata. É assim uma ética da modernidade que vocês podem ter modernidade, mas precisam ser de uma zona de transição, assim, uma espécie de labirinto, uma viagem mística que dê para ir desde a casa do imigrante, a casa do bairro de lata, até à modernidade. Quando aparece talvez o grande teste disso seja, por exemplo, a arquitetura do Pulas, que é uma coisa polémica por oposição a isso. Quando se fez a Casa da Música no Porto, agora é mesmo a Casa da Música, não é um lapso de linguagem, uma fotografia muito famosa, que era a Casa da Música fotografada de uma ilha. Era uma ilha com 2 casas, assim, uma criancinha a correr descalça lá pelo meio, depois atrás estava a Casa da Música em construção. Isso é uma coisa que é virtualmente impossível de fotografar, uma casa de Souto Mora, uma casa de Cisa nessas circunstâncias, porque há sempre essa ideia de ser uma modernidade que é integrada, e essa integração, ao mesmo tempo, por outro lado, também diminui o alcance. É uma coisa bastante curiosa, quer dizer, se calhar, sei lá, também a modernidade de Cisa e de Souto Mora, na minha opinião, é uma modernidade que monumentaliza uma certa ideia de periferia. Eu pessoalmente não acredito na periferia tanto como uma questão de distância. Não, se calhar se me alongar assim um bocadinho, mas eu sou mais um bocadinho. Não acredito na periferia como uma questão de distâncias puramente física, mas a periferia, para ter algum tipo de poder, tem de ser monumentalizada no sítio onde ela tem poder. No sítio onde ela existe. Não é questão de haver um centro que manda assim ondas de rádio e depois perdem a intensidade na periferia. Mas para um país se sentir como periférico tem que ter uma data de monumentos que lhe digam como ser periférico. E a arquitetura do Cisa, na minha opinião, indica às pessoas um bocadinho como ser periféricas, que é aquela ideia, tipo, essa ideia de transição, essa ideia de tradução, que é uma ideia na qual as elites portuguesas se revêem muito, um papel de tradução, de divulgação, trazer qualquer coisa cá para dentro mediante um percurso. É uma coisa que é muito monumentalizada na arquitetura. Portanto, não sei, essa relação assim um bocado estranha, essa separação, digamos, entre um Portugal difícil, labiríntico e quase medieval e um Portugal assim pombalino, moderno, cheio de ângulos retos, é uma coisa que, sei lá, uma relação que nos queixamos, mas estranhamente na área do design da arquitetura há um certo trabalho a mantê-la, mas pronto, se eu ser uma resposta assim muito grande, mas...
três breves. O primeiro, saudar esta iniciativa da biblioteca, porque, de facto, acho que aponta-nos para um caminho fundamental para a faculdade, que é ter à hora do almoço cultura e ou desporto, que é muito importante e também é um déficit que nós temos, tanto cultura como desporto, e agradecer aos três oradores, de facto, esta interessantíssima visão que deram cada um, de vários pontos, fizeram refletir sobre várias questões. Depois há um outro aspecto, que é fazer aqui esta sessão fez-me recuar 30 anos, os oradores não sabem porquê, ao tempo das minhas primeiras doutorandas, que alojei no Almeida Garrett, no Colégio Almeida Garrett, em condições muito precárias, e passava lá um grande tubo de esgotos. E elas trabalhavam inspiradas por esse marejado de água, periodicamente. Portanto, foram 30 anos atrás. Estava-me a ver a discutir com elas questões de matemática e ouvir esta água. Foi muito agradável. Bom, de facto, eu quando li o título As Cidades Obscuras, o que me veio à mente, sem ter visto os livros, foi os problemas que existem nas cidades, na forma de vida dos cidadãos, o que é que as cidades proporcionam aos cidadãos, que em última análise, em muitos casos, é uma vida dura. E as razões que levam a isso, eu gostava de ouvir um comentário, porque tem a ver menos com a arquitetura e com a engenharia, tem a ver menos com a teoria, tem a ver mais com a prática, tem a ver com, por um lado, o caso da cidade alentejana que está a ser reconstruída, é um pouco isso, com a dificuldade das pessoas de mudarem relativamente às suas tradições, nos casos bons, noutros casos maus, mas depois o que mais importa agora com as questões materiais, o materialismo, que em limite é a ganância, e em que arquitetos e engenheiros alinham com alguma facilidade, e por outro lado a questão da sobrevivência humana, que leva cada vez mais, porque as autoestradas são ótimas para pôr em comunicação as regiões, mas têm dois sentidos, não é? E portanto o que faz é levar as pessoas das regiões menos desenvolvidas e em que há menos oportunidades para as grandes cidades, e verifica-se não só em Portugal, como em toda, genericamente, a nível europeu e no mundo, não é? Que há uma dramática tendência para aumentar a população nas cidades, com as consequências que obviamente todos conhecemos. Não há solução quando começa a haver um fluxo migratório para as cidades. E, portanto, foi isso que as cidades obscuras me fez vir à mente. E como é que nós resolvemos esse problema? Esse é que é o sarinho, não é? É ótimo, nós estamos aqui uma hora a refletir, como é evidente. Há um outro ponto que, obviamente, gostaria de comentar, que tem a ver com a memória e com a história. E acreditem que é fundamental nós sermos capazes de transmitir às gerações, aos mais velhos e aos mais novos, a absoluta necessidade de conhecermos a história como forma de nos projetarmos no futuro. Como disse, creio que foi o Mário Moura que disse, peço desculpa, não, foi o João Solheiro que disse que o problema das pessoas que só olham para o futuro, só projetam o futuro sem ter em conta o passado, e que conduz a situações perigosas que depois nós não estamos cá para apreciar, nem eles estão cá para ser julgados eventualmente, não é? De facto, o problema, quando ouvi ali o Silvestre Lacerda a falar dos documentos históricos e da relevância dos documentos históricos, é muito importante que nós tenhamos uma ação pedagógica continuada da importância da história. Permite-me só para acabar um comentário. Eu, quando era miúdo, eu tenho dito isto muitas vezes em palestras que dou e tenho dado bastantes. Eu quando era miúdo, lembro perfeitamente, detestava sopa, fruta, legume e história. Comer, como era habitual nas mães de há 50 anos, tinha que comer sopa, tinha que comer a fruta, tinha que comer os legumes, e história também não gostava. E eu era muito bom aluno, mas não gostava da história. E claro, hoje em dia vivo de sopa, fruta, legumes, e considero a história absolutamente essencial. Como é que nós conseguimos traduzir, fazer com que os mais novos entendam a importância dos documentos históricos? Essa é uma questão que eu gostava de nos colocar. Posso colocar uma questão? Tem a ver consigo também. Posso colocar a questão? Referiu que uma boa parte do estudo que fez de história foi estudar o nosso reino, o nosso livros. Me gostava de saber a nível de se já sabem onde foi que ele nasceu. Eu disse que de Guimarães. Mas esta questão não porque tem a ver com a ideia de país obscuro. Todos pensavam que nasceu pelo rei, nós não sabemos que nasceu pelo rei. Que eu saiba, pelo menos. Em relação ao doutor aqui, o Tom,
sabendo que a memória é algo que é importante, sabendo algo que nos preserva para o futuro, sabendo que Lisboa teve um terremoto, sabendo que Lisboa pode ter um terremoto, concordo com a ideia de não ter outro retorno de Lisboa. Bom. Se calhar começar exatamente por aí. A questão é mais simples, é porque não, mesmo relativamente a as catástrofes naturais que acontecem, e portanto o que nós temos é que estar minimamente preparados e ter eventualmente alguns planos de contingência. E é isso que foi estabelecido. Por exemplo, nós temos um plano de contingência de intervenção relativamente a isso. Do ponto de vista da construção, foi-vos referenciado aquilo que é do ponto de vista conceptual. Para além disso, a Casa Forte da Torre do Tombo, que é um espaço construído exatamente com as tecnologias associadas a 1990, a pensar em adotar a gestão de riscos associados a terremotos, associados a um conjunto de catástrofes naturais, está preparada de acordo com os manuais. Esperemos que não tenhamos que verificar em que está. Portanto, ou seja, acho que fica bem ficarmos nos modelos. Mas portanto, foi essa a indicação em termos genéricos e que obedeceu a um plano de intervenção e de benefício até de algum conhecimento anterior que existia relativamente a essa matéria, acompanhado com um programa de equipes interdisciplinar relativamente a essa intervenção. Do ponto de vista da preservação da história e da preservação dos próprios documentos, há uma coisa que se calhar é também interessante, é nós começarmos a olhar, e se calhar esse é o primeiro exercício que nós podemos fazer para o nosso próprio arquivo. Ou seja, todos nós desenvolvemos uma atividade, todos nós temos um arquivo. E se calhar se nós começarmos a olhar e tentar educar as pessoas, todos nós, para aquilo que nós somos capazes de fazer, ou nas palavras aqui do João Solheiro, se nós formos capazes de nos comprometer com nós próprios relativamente ao nosso próprio arquivo, somos capazes de perceber melhor que então temos mais ligações, temos mais pontes exatamente para essa memória. E então estamos de alguma forma melhor inseridos em termos de sociedade. Acho que a forma mais, ou uma das formas, porque não há uma forma, não há a forma, há várias formas de nós podermos atuar relativamente a isto, é a partir também desta pequena noção que é, nós temos um arquivo, nós desenvolvemos atividades e o arquivo é um processo natural de constituição. Portanto, ou seja, não é ao contrário de uma coleção, ao contrário daquilo que é um outro tipo de produção intelectual, faz parte daquilo que é a nossa própria atividade. Se isto for, de alguma forma, difundido, chamando a atenção para o nosso próprio caso, se calhar poderemos vir a ter formas de maior consciencialização relativamente a esta matéria e menos problemas no futuro para conseguir encontrar recursos relativamente à preservação dos documentos. Eu, relativamente à questão da história, eu gostava de deixar um apontamento que pedia que fixasse. O drama da disciplina História, aquela foi vendida como um manual de mnemónicas. Tinha que se fazer um exercício de memória e andar na algibeira com meia dúzia de datas e meia dúzia de nomes. E houve vastas gerações que tiveram que conviver com isso. E ainda hoje, quando os filhos têm nos bancos da escola um contacto todo diverso com a disciplina História, chegam a casa e esbarram numa interpretação que dificilmente, desculpem-me, isto se calhar pode parecer um ato de resignação, mas não, é o que é ler a realidade que temos à volta e admiti-la como ela é. Dificilmente nós podemos pedir a gerações que foram durante anos massacradas com este tipo de com esta maneira de ver e de, sobretudo, de tornar acessível a história, nós dificilmente podemos pedir às gerações anteriores
que façam uma reconversão de cabeça de repente para usar o olhar para trás como ferramenta útil de vida. Agora, a responsabilidade é muito mais grave com a nossa geração e com os mais novos. Porque entramos no mercado e nós não precisamos de ser todos especialistas, de saber todos quais são as ferramentas adequadas para interpretar um passado e torná-lo útil ao nosso presente e ao nosso futuro. Mas temos a obrigação de nos rodear de quem sabe efetivamente usar essas ferramentas. Eu não meto o nariz no exercício das disciplinas que são próprias dos engenheiros, dos arquitetos, mas gostava muito que eles, e graças a Deus isso hoje é um exercício mais comum, gostava muito que quando tivessem que planear, quando tivessem que sonhar, fosse a praça pública, fosse o apartamento privado, que tivessem a humildade de ir buscar quem efetivamente usa essas ferramentas para que a memória seja um contributo positivo à projeção do futuro. Essa utilização não escondeu. Os presidentes de Câmara, muitos deles já começaram a descobrir isso, já começaram a encher os seus gabinetes de gente com sensibilidade e que está apetrechada, que tem as ferramentas próprias, para olhar para trás, para chegar a um edifício e saber caracterizar o seu percurso. E, caracterizando o seu percurso, sem emitir juízos de valor, disponibilizar essa ferramenta a quem lhe direito para que o projeto a fazer tenha em conta um percurso e não faça pura e simplesmente o apagamento desse percurso. A evolução não é um adquirido nosso. Não fomos nós que inventámos. Nero entendeu fazer um plano de urbanismo em Roma dando ao fósforo. Mussolini limpou a Praça de São Pedro e aquilo ali à volta, que era pura e simplesmente medieval, abrindo a grande avenida que hoje nos deslumbra quando vemos as transmissões televisivas. Há muitas formas de intervir. Podemos intervir com rasgo, podemos intervir com respeito, mas há uma obrigação que temos, é de não intervir às cegas. E, sobretudo, não fazer de conta, ou não podemos fazer de conta, que somos os primeiros, os descobridores ou os viajantes que primeiro dão a Vera Cruz. Isso é uma atitude que me preocupa. Mas olhar para trás e olhar para trás com ferramentas adequadas, isso é o ofício de historiador. Eu não sou historiador, eu apresentei como aprendiz de historiador, estou à vontade, mas é o ofício de historiador. E no planeamento, no ordenamento, na estratégia da vida comunitária, ter bem presente o que é o legado é condição sine qua non para se fazer trabalho bem feito. Não é admissível haver aí gabinetes a intervir em zonas sensíveis, seja numa cidade, seja numa zona patrimonial, sem terem as valências da arqueologia, da história, para acompanhar. É um olhar disciplinado, por isso é que foram certificados por uma academia, por uma universidade. É um olhar disciplinado que tem que contribuir para um produto. Um produto que, no fim e ao cabo, diz da nossa vida prática. Por isso, a memória e a história têm esse. Mais alguma intervenção? Quero. Eu também sou mecânico e um mecânico. Sabe que os mecânicos têm alguma dificuldade em expressar e então eu vou fazer primeiro uma crítica ao curso e é muito fácil ser mecânico sem se falar. Sem falar. Olhar para vamos fazer o curso todo, olhar para os livros e para os exercícios e depois chegamos aos céus da festa da altura nesta fase da vida e sempre dedicado mais à rasca. Mas pronto. Quanto à discussão que falámos aqui, eu queria fazer uma pergunta, não sei se é fácil de responder ou não, que é sobre o facto de a utopia se poder tornar
Ou seja, controlar, há uma frase que eu conheço, que diz que quem controla o passado, controla o futuro. E o senhor artigo, já não me lembro, Celeste, falou que da digitalização de documentos e destruição de alguns documentos e se há possibilidade de no futuro a utopia de Orwell se verificar ou não. Não, essa é uma questão particularmente interessante, que é o nosso condicionamento presente e, por exemplo, a questão da avaliação documental do ponto de vista dos documentos, é avaliando, selecionando e eliminando documentos. É uma intervenção clara, mas isso, se nós hoje olharmos também para o passado, independentemente das perdas, há sempre a tendência, por isso é que o exercício dos arquivos está muito associado ao poder. E nós hoje o que temos é, se calhar, formas mais massivas, mais diversificadas, de fontes diferenciadas. Mas mesmo assim temos um peso institucional, neste caso da própria administração, os poderosos, se quisermos, que vão condicionar uma parte significativa daquilo que é o discurso também dominante. E portanto, esse há de ser, exatamente porque é muitas vezes dominante ou mesmo hegemónico, há de ser sempre construído dessa maneira. Do ponto de vista da digitalização e da destruição de documentos, portanto, da avaliação daquilo que deve ser conservado, daquilo que deve ser preservado, há algumas técnicas que foram sendo apuradas, ou seja, que há algum conhecimento que foi sendo construído relativamente a essa matéria, mas uma parte significativa é que nós também sabemos que, do ponto de vista da administração, sem entrar no campo daquilo que são os arquivos privados, do ponto de vista da administração, sabemos que ela produz coisas em duplicado, em triplicado, quadruplicado, quintuplicado, ou seja, que há uma redundância muito grande do ponto de vista daquilo que é a produção documental e da análise dos fluxos que isso gera. Depois também sabemos que é feita informação semanal, quinzenal, mensal, semestral, trimestral e anual. E, portanto, há aqui toda um conjunto de documentos que vão sendo produzidos, que repetem ou que reaproveitam a informação. Portanto, há técnicas que, naturalmente, devem ser acompanhadas e de uma forma interdisciplinar, para que isto não é matéria de decisão de uma única pessoa ou de um único organismo, relativamente a essa matéria. E são produzidos instrumentos legais relativamente a isso, em termos de autoridade para a destruição dos próprios documentos. Mas é sempre um exercício de poder. E portanto, esse é que é o aspecto, se calhar, mais essencial. Quando nós estamos, por exemplo, eu mostro-vos este exercício que foi feito sobre o arquivo da alta autoridade contra a corrupção. A decisão, tomada legitimamente por quem tinha competência para a tomar, neste caso a própria Assembleia da República, foi a digitalização e a destruição dos originais. Portanto, é um caso, não é um caso extremo, mas é um dos casos existentes na administração. Aquilo que há a garantir é as migrações, a transferência não só do suporte, mas da própria informação e muitas vezes dos interfaces, e aí é mais complicado, dos interfaces que levaram à própria configuração da informação. E muitas vezes isto não é fácil de fazer. Eu diria que vamos ter problemas complicados, porque temos formatos proprietários, e formatos proprietários do ponto de vista dos documentos significam que nós vamos criar outros documentos que não os documentos originais. E provavelmente aqui temos problemas de preservação digital que não estão a ser devidamente trabalhados. E, se calhar, o meu apelo para as faculdades, como a Faculdade de Engenharia, e nomeadamente o curso de Ciências de Computadores, eu sei que existe aqui trabalho realizado nessa área e área específica, do ponto de vista de se olhar seriamente do ponto de vista da preservação digital. Há aqui estudos feitos cá na casa que valia a pena conhecer e alargar do ponto de vista do trabalho. Já há projetos, nomeadamente da equipe do professor Gabriel David, eu estou a ver ali a Cristina, também participou
exatamente nisso. Agora, isto não pode ficar configurado a um projeto de investigação. E às vezes, perdoem-me as faculdades, perdoem-nos, porque é inerente à sua própria essência, que é inovar, que é testar, que é produzir, mas para não ficarmos também em casa de Ferreiros Pedro de Paulo, foi por isso que me agradou particularmente vir ao arquivo, estar aqui a falar exatamente sobre o arquivo, que é a própria organização que está em causa relativamente a essa matéria e decisões sobre o que se deve guardar e o que não se deve guardar. Só ia pedir uma coisa, que em relação ao que se deve guardar e não se deve guardar. Portanto, a minha formação onde eu dou aulas é em design gráfico. Para nós, os documentos mais interessantes são aqueles que são feitos de uma letra bonita. Às vezes o conteúdo quase que nem interessa. O que interessa é o aspecto, que é assim, uma coisa que é considerada superficial, mas para nós é a nossa própria disciplina. E é muito difícil fazer uma história de design gráfico em Portugal. Primeiro, um bocadinho de culpa dos designers, porque têm a tendência para se colarem um bocadinho à ideia de modernidade e dizer nós somos muito novos, portanto o que foi feito há 5 anos nem sequer presta, nem sequer nós próprios guardamos. Por outro lado, a nível de história, as pessoas têm a tendência para apreciar mais o conteúdo das coisas do que propriamente a própria matéria onde eles aparecem. Tudo isto para dizer que, quer dizer, trabalhando no design gráfico, eu sinto particularmente a história como uma forma de poder, mas não é a história como uma forma de debate. Ou seja, é preciso argumentar o que é um documento ou não. Tipo, por exemplo, um designer gráfico teria poder argumentar que certo tipo de coisas que não têm conteúdo nenhum são um documento preservável. Assim, quando eu ouvia perguntar por causa de dizer que um engenheiro mecânico consegue fazer o curso sem falar absolutamente nada, idealmente, muitos colegas meus de design acreditariam que seria útil fazer o curso também assim. Não, é mesmo verdade, quer dizer, é uma coisa que às vezes me chateia um bocadinho dos meus alunos, porque às vezes eu dou aulas nos últimos anos, eles já chegam assim com um bocado de formação de trás, assim, acharem que a única argumentação que precisam para defender um trabalho prático é pôr o trabalho à frente da pessoa e depois aquilo é um bocado como a cena final dos saltadores de arca perdida, com uma luz e o cliente ou o professor ficam assim, tipo, e não é preciso argumentação nenhuma para defender aquela história, para defender o trabalho e muitas das vezes, penso que em todos os cursos, seja engenharia mecânica, seja design gráfico, essa ideia de argumentação é uma coisa que está mesmo próxima da ideia de cidadania. Aliás, acho que é precisamente isso, essa ideia de termos que justificar e argumentar, digamos, a nossa disciplina e as nossas escolhas perante não só um professor, mas também um público, uma comunidade. Quer dizer, mesmo em design, às vezes também somos só habituados a argumentar a coisa perante o cliente e perante os colegas, mas depois, quer dizer, o cliente quer aquele logotipo para falar com consumidores, para falar com o público, isso aí perde-se assim um bocado, ou seja, dá uma sensação que muitas das vezes nas universidades devia haver assim quase uma disciplina básica de argumentação, como tinha nas universidades mais antigas. É tipo isso, para responder uma primeira pergunta que por acaso foi feita em relação à questão das autoestradas, a questão alienante a disciplina do design e a própria disciplina da arquitetura em termos históricos nasceram quase como uma forma de crítica em relação à Revolução Industrial. Não era só uma crítica em relação à nova geografia da Revolução Industrial, das pessoas a migrarem para as cidades, mas também à própria metodologia da Revolução Industrial. O John Ruskin foi um dos primeiros teóricos assim, do design, por assim dizer. Eu estou a distorcer um bocadinho, estou a tomar posse do John Ruskin para a história do design. O John Ruskin dizia, a propósito, por exemplo, da divisão de trabalho, que quando se divide um objeto em várias etapas de produção, e quando se põe uma só pessoa a fazer essa etapa, tipo alguém a fazer a cabecinha do alfinete, alguém para usar o exemplo da enciclopédia, alguém a fazer a pontinha do alfinete, está-se a dividir o trabalho, mas também se está a dividir a alma humana. Portanto, a certo ponto, muita da tentativa do designer a tentar voltar a reunificar essas coisas todas que a Revolução Industrial tinha separado. Eu estou a usar o exemplo da divisão de trabalho para dizer que essa divisão geográfica é uma coisa mais profunda, também parece que emana um bocado desse tipo de divisão. Sendo os primeiros, quer dizer, às vezes era uma tentativa um bocado ingênua de tentar reunificar isso, quer dizer, portanto, toda a gente conhece o estilo Arte Nova, com os folhinhos e os raminhos, essa história toda. A ideologia do estilo Arte Nova era realmente haver uma decoração única que unia todas as partes que tinham sido separadas pela produção industrial. Quer dizer, havia raminhos em todo o lado, logo já não se via tanta aquela separação.
eu estou a usar isso assim um bocado como exemplo, é uma tentativa um bocado ingênua, mas digamos toda a história, digamos, mais responsável, mais crítica, mais ética e mais do design e da arquitetura tentam comatar isso. Às vezes, quer dizer, tipo, as soluções de uma geração são problemas da geração seguinte. Quer dizer, o Le Corbusier tentou resolver isso assim, de maneiras assim um bocado monstruosas e agora o ideal de arquitetos modernos como Le Corbusier agora nós chamamos de bares sociais e por aí fora. Mas pronto, não há de falta de má vontade. Muito obrigado. Queria mais uma vez felicitar a biblioteca e queria agradecer a presença de todos que vieram animar esta sessão. E eu acho que esta sessão vai ficar nos arquivos, vai ser filmada e vai ficar na memória dos nossos tratamentos. Muito obrigado.